Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 15 de junho de 2025, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto, alguma coisa que está pendente, e o tarô vai trazer a orientação e fecharemos com uma mensagem com o Olga. Então vamos lá. Vamos aqui pegando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali. Vamos pedindo o ancoramento de todo o povo do Oriente, de todo o povo da cigano, povo das estrelas, né? Envolvendo aqui o baralho cigano, para dar o aconselhamento para essa semana, para todos os signos aí da roda zodiacal. Que Santa Sara Kali envolva profundamente esse baralho cigano. Vamos aí ver o que o povo das estrelas, o que o povo do Oriente, o povo cigano, vai aconselhar aí pra gente essa semana. Abrindo a mandala astrológica com o tarô, com o baralho cigano aqui. Vamos lá, vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do baralho cigano número 3, a carta do navio. É uma semana de expansão, de crescimento. 3 na numerologia pitagórica fala disso. Fala de expansão, crescimento, de sociabilizar, de ideias criativas. E a palavra-chave do navio são novos rumos, novos horizontes, né? É o além do que está fazendo, é uma carta que traz promoção, que traz melhora, né? Ela traz um movimento direcionado para o crescimento, né? É uma carta de Júpiter, né? O grande benéfico da astrologia, uma carta que traz esse movimento de crescimento, esse movimento de expansão, né? Então é enxergar, né? Além, enxergar ali para o futuro, enxergar novos horizontes. É uma carta extremamente positiva, e quem traz a proteção espiritual para os arianos essa semana é Iemanjá, trazendo a fertilidade. Iemanjá, a mãe dos orixás, né? Trazendo a fertilidade, trazendo um crescimento, um movimento em direção a novos horizontes, né? E vamos lá para o pessoal de Touro, né? Os taurinos. Os taurinos, sai a carta do coração, uma carta que fala de amor. Então, uma semana de fazer as coisas com amor. O coração é uma das cartas de afetividade, usar a intuição, uma semana boa para fazer caridade. É uma carta que fala de caridade, é uma carta que até o número é emocional, né? Se a gente ver 24 dá um 6, que é uma redução que fala da afetividade, né? Um número afetivo e equilíbrio, né? Então o que pede aí para os taurinos é nem o ódio nem a paixão, que são sentimentos extremos, equilíbrio, né? Fala do amor, da caridade. Então não é uma semana de racionalidade, é uma semana de usar mais as emoções, e eu vejo as coisas fluindo. Se vocês tiverem um equilíbrio aí, as coisas vão fluir, as coisas vão dar continuidade. Então o coração vai ativar o teu Deus interior e faça o bem, né? É uma carta que fala da caridade. E vamos para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Sai a carta número 34, que é a carta do peixe. O peixe, geminianos, é uma carta tema no baralho cigano de dinheiro.
né? Então focar em coisas que tragam prosperidade, fala de rapidez, fala de abundância, né? Então fala das coisas acontecendo rápido, fertilidade e abundância. E o número da carta, né, vai dar um 7, o 7 é um número espiritual. Então traz aí para os geminianos essa semana uma proteção crística. O peixe é o símbolo um dos símbolos do cristianismo. Então traz essa proteção cristã para vocês. Fala de fertilidade, fala de ter bons valores. O peixe não representa só o dinheiro, mas fala dos bons valores e rapidamente as coisas fluindo para um momento mais abundante, né? Mais fértil. Uma carta extremamente positiva aí para os geminianos essa semana. E vamos agora para o pessoal de Câncer, né? Os cancerianos, sai a carta número 28, que é o homem, que vai dar projetos novos, né? Na redução da 1. Então, fala de projetos novos, de inícios e de atitude, de ir mais sozinho, não precisa pedir opinião para ninguém. A gente fala, né, que é o cavaleiro solitário. Vai ali com a sua racionalidade, com a sua lógica, o seu planejamento, que vai dar certo. E a carta fala do homem, fala que aparecem essa semana bons contatos aí para vocês. Então, ficar ligado aí com as pessoas, porque o homem sempre é os bons contatos. E ele fala de usar mais a cabeça do coração para iniciar uma carta de ação, de coragem, de liderança, de ir para cima das coisas, né? Uma carta extremamente positiva aí para vocês e aparecendo pessoas interessantes. Vamos lá para o pessoal de Leão. Os leoninos, sai a carta número 9 do buquê. Qual é a palavra-chave do buquê? Vitória com alegria, conquista com comemoração. Então, provavelmente o que vocês estão planejando essa semana vai conseguir. E é o momento de celebrar. Olha o número da carta, é um 9, vocês concluem o que vocês querem, né? É uma semana boa para estar em grupo, né? Porque sai aí o buquê, a carta do grupo. E o buquê é uma carta de carga emocional que fala de paixão, né? É uma carta que fala, faça as coisas com paixão. É uma carta extremamente positiva e fala de celebrar a vida, né? De comemorar. Então, uma carta da vitória, da comemoração, uma carta extremamente positiva aí, porque o grupo se une e consegue os objetivos. Carta muito positiva. E aí vamos para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta número 26 do baralho cigano, a carta do livro. O livro, ele é uma carta tema de estudos e trabalho. Então, uma semana aí dos virginianos focarem nesses dois temas, estudar e trabalhar. É uma carta que traz um 8 de redução numerológica. Então, traz a prosperidade. No arcano menor, na cartomancia, é ouros, né? Então traz prosperidade, traz poder. E é uma carta que é uma semana dos virginianos ficarem mais o quê? Fechados. Essa carta ela fala, não revele seus projetos, não é carta de comunicação, é uma carta de vocês ficarem mais fechados. E tudo que for importante essa semana, documente. O livro fala disso, de documentar. E o livro é uma carta mais racional do que emocional. Usar mais a cabeça do que o coração, né? Ter uma semana mais planejada, mais lógica, né? Escrever aquilo que está pensando. Quando a gente escreve o que está aqui, materializa no papel, tá? Então é uma carta de escrita, de se manter reservado, de usar a lógica e de prosperidade, focar no trabalho, nos estudos, se aperfeiçoar, né? Uma carta boa. E vamos aí para o pessoal de Libra. Os librianos, sai a carta número 30, né? A carta dos lírios. Então os lírios, primeiro, proteção de Oxum, né? Os lírios traz a flor dos lírios é a flor de Oxum, né? Então traz esse período de proteção,
né, de Oxum, e de prosperidade, né? Os lírios, por ser de Oxum, traz o ouro, deixar uma semana mais bonita, né? Oxum traz a beleza, traz o ouro, e é uma carta que fala de expansão, porque um 30 dá um 3, fala de continuar os projetos, né? A palavra-chave é continuidade, fluidez e mostrar as virtudes. A palavra-chave dos lírios também é virtudes, fazer a coisa com verdade. Os lírios falam de verdade, fala de prosperidade material, fala de beleza. Então os lírios falam da paz. É um período que vocês têm que manter a paz interior, manter a tranquilidade para as coisas darem continuidade, para as coisas fluírem, certo? E vamos lá para o pessoal agora de Escorpião. Os escorpianos. Os escorpianos traz a carta número 2, né? A carta dos obstáculos. Então o próprio nome da carta fala, escorpianos, uma semana de obstáculos, porém passageiros, né? Então é uma carta que fala de um 2, então vocês têm que aprender a dividir, pedir opinião do outro, esperar o outro falar, né? O 2 é uma carta de divisão, não tenta fazer as coisas essa semana tudo sozinho, tem que dividir. É uma carta que fala de obstáculos normais, não tem nada de espiritualidade, são obstáculos do dia a dia. Então, os projetos às vezes vão demorar. Então, eu tenho um projeto que vai fazer em 4 dias. Às vezes não, vai fazer em 6, né? Então, tem que ter um pouco de paciência. E vocês têm a sorte de encontrar essa semana pessoas para dividir que ajudam vocês. Então, são obstáculos normais do dia a dia, que as coisas atrasam. Então, tem que ter um pouco mais de persistência, tá certo? Que a sorte vem para encontrar as pessoas para ajudar nas dificuldades, né? E vamos lá para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos, sai a carta da foice, né? A carta número 10 da foice. É uma das 3 cartas de corte do baralho cigano. Então, uma semana aí que vocês devem cortar aí as coisas na hora certa. A foice pede cortes pontuais, sabe? Na hora certa, para ter um início transformador. Essa carta no baralho cigano é a única carta que fala de vendas, tá? Então é uma carta que vocês devem aí, uma semana de vender aí o seu peixe, tá? Essa carta ela fala de cortar as coisas na hora certa e aprender a vender o seu peixe. Qual é a imagem mais clássica dessa carta? Geralmente é uma plantação de trigo, tem uma foice ali, né, jogada, e já tem os montinhos de trigo para vender. Então, para você cortar o trigo, para não apodrecer o solo e para não perder para venda, você tem que cortar o trigo na hora certa, né? Você tem que saber cortar o trigo na hora certa, para o solo ficar legal para outra plantação e para o trigo ficar bonito para você vender. É isso que pede a foice para os sagitarianos essa semana, né? Cortar as coisas, transformar as coisas na hora certa. É uma carta de início transformador, 10 dá um 1, tá certo? Venda seu peixe aí, sagitarianos. E o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta número 14, que é a carta da raposa. O número já vai dar uma dica para os capricornianos essa semana. 14 na redução vai dar 5. Vai ter que mudar o script essa semana. Por quê? Podem ter tanto pessoas como situações meio vampíricas, né? A raposa é aquela pessoa ou situação que quer levar vantagem, né? A raposa é a lei de Gerson. Eu quero levar vantagem sobre tudo. Então, qual é a dica para os capricornianos essa semana? A raposa anda na neve. Seja frio. Então, uma semana que os capricornianos, primeira dica é ser frio, tá? Outra coisa, observar a situação antes de tomar uma atitude, antes de agir. A raposa, ela fala de ação estratégica.
Então, antes dela agir, ela observa como a pessoa se comporta, como está a situação. Então, é uma carta de observação para depois agir estrategicamente, né? E às vezes mudar, que esse 5 pede isso, o padrão de comportamento, para não cair na armadilha da raposa, né? Porque a raposa é uma carta vampírica, uma carta daquelas pessoas e situações que querem levar vantagem sempre, né? Então, frieza e ação cautelosa antes de agir, observar. É uma carta de ação, porém, antes observa, depois age estrategicamente. E o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta da cigana ou a mulher, tá? A carta 29. Então, é uma carta que traz para os aquarianos proteção, começam a aparecer os bons contatos, que nem o homem, né, que sai aqui para os cancerianos. A carta 28 do homem sai para os cancerianos. A mulher, que é a carta 29, sai para os aquarianos. Então, aparecem pessoas para ajudar. Uma semana mais de observação, né, de intuição, usar a intuição, usar as emoções. Aqui, aprender a dividir. Na redução numerológica, vai dar 1, 2. Então, não tente fazer tudo sozinho, aprenda a dividir, peça opinião para as outras pessoas, né? Às vezes a coisa não vai estar na tua mão essa semana, as coisas vão às vezes depender de decisão de outras pessoas. E é uma carta que traz a fertilidade, mas é um momento de usar a magia da intuição, né? Então, não é uma semana tanto de ação sozinha, é dividir, compartilhar, esperar as pessoas se unir, né, ter apoio das pessoas e usar as características femininas, né? Então fala da sedução, da fertilidade, da intuição, das emoções. Então uma carta mais aí para os aquarianos essa semana. E vamos para o pessoal de peixes, os piscianos, o último signo da roda zodiacal. Sai uma carta de corte, a carta número 8 do caixão. Piscianos, o caixão é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto, tá? Então é uma semana aí que vocês vão ter que ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, tem o plano B. O caixão é trabalhar esta semana com aceitação, porque as coisas às vezes são tiradas essa semana, mas não é vocês que planejam tirar, né? Às vezes o destino leva algumas coisas aí da sua vida, né? E que tem que levar mesmo. Então, tem que trabalhar com aceitação, com jogo de cintura. E outra, vocês têm o poder essa semana de trabalhar com a flexibilidade, né? O número é um 8, o número traz o poder. E também uma dica muito importante para os piscianos essa semana é deixar embora o que já morreu, não se agarrar em árvore podre, né? Às vezes a coisa ali tá morta, não tem mais situação, deixa embora, fica agarrando ali uma coisa que já era. Então, também trabalhar com uma parte de libertação, né? Se libertar de coisa que já tentou aí de todo jeito. Ter frieza, é uma semana que deve ter frieza, porque para trabalhar com imprevisto, para você superar os imprevistos, tem que ter frieza e aceitar que às vezes o destino tem que levar as coisas embora aí. E agora, nós vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, através das runas, né? Odin, o deus das runas, vai falar aí com vocês para dar uma mensagem para os aniversariantes dessa semana. Vamos ver uma mensagem aí de Odin, de todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. Sai a runa 24, a Otila ou Otel, é a runa do alicate. O caractere, a inscrição rúnica, ela parece um alicatinho, né? O que o alicate corta? O excesso, né? Corta a cutícula. Então é um ano aí, vocês que estão fazendo aniversário, de cortar excessos. A palavra-chave dessa runa é separação. Ela é uma runa de corte. É separar o que realmente vale a pena do que não vale. Ela é uma runa que fala, ela é a penúltima runa, né? As runas são 25, ela é a penúltima, é a runa 24. Então, é usar toda a sua experiência, também assuntos de herança,
assuntos familiares, ela fala de família, testamento, ela fala de testamento, e de reverenciar a ancestralidade, tá? Então ela fala de homenagear, de prestar homenagem aos ancestrais. Nós estamos vivos aqui por causa dos nossos antepassados, né? E cortar maus hábitos, hábitos que não cabem mais para a modernidade, né? Então cortar isso, limpar isso e trazer um período, né, de separação, de cortar as coisas que não valem mais a pena. É uma runa que fala muito de família, né? Então os assuntos de família vêm à tona para serem resolvidos, tá? Então é uma runa extremamente positiva, cortando os excessos. Agora vamos lá para a pergunta mental. Vamos lá, pensa aí uma questão, uma situação que vocês vão resolver essa semana, tá? Uma coisa que está pendente. Eu vou pedir aqui o ancoramento dos anjos, as 9 categorias angelicais. Vamos pedindo para os anjos envolver aqui esse tarô para dar a resposta para vocês. Olha, aqui sai a carta da morte, né? A morte, ela é uma carta que fala de cortar algumas coisas aí. Qual é o número da morte? 13. O 13 vai dar um 4. Vocês precisam se organizar para resolver isso e cortar alguma coisa que não tá, que tá prendendo. A morte é uma carta que fala de transição. A morte é uma carta que fala de mudança radical. Então a morte fala, às vezes se não tá dando certo, tem que mudar o jeito de falar, o jeito de agir. Ela é uma carta que fala de mudança de postura. Então a morte, ela corta algumas coisas que estão amarradas aí. E o 4 fala, se organize e limpe. O 4 fala, se organize e limpe para a coisa dar certo. Então às vezes com o padrão de comportamento que vocês estão tendo, não vai conseguir resolver. Então às vezes tem que mudar aí a situação, o jeito de falar, o jeito de agir. É uma carta de transição, certo? E tudo que a gente abre tem que fechar, né, gente? Então nós vamos fechar aqui com o Ogam. Vamos ver que árvore sai para fechar. O oráculo do deus celta Ogma. E todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos lá ver qual árvore que sai? Sai a árvore número 8 do Ogam, a árvore do azevinho. Então o azevinho é uma árvore que traz aí, que vocês têm que trabalhar. O azevinho sempre traz uma transformação benéfica, né? O azevinho sempre traz aí uma mudança benéfica. E o azevinho pede assim, ó, nem 8 nem 80, sabe? O azevinho pede equilíbrio. E o azevinho é uma árvore que traz justiça. Então, se vocês estão sendo aí injustiçados, tem alguma coisa assim que, né, que tá fora da verdade, o azevinho fala da justiça e fala desse equilíbrio para ter a transformação benéfica. E o azevinho dá uma dica muito importante: trabalhe arduamente em cima dos seus projetos com equilíbrio. E para uma consulta mais completa, na consulta, é uma consulta bem aprofundada, eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogam, eu uso esses 4 oráculos. Eu posso ajudar você em todos os setores da vida e também a gente mapeia os corpos, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, espiritual. Então uma consulta que traz orientação, encaminhamento, mapeamento das energias bem aprofundada. E eu tenho um trabalho de limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força e corpos e potencializo os projetos e pedidos. Então, o trabalho de limpeza espiritual profunda também traz esse alinhamento energético, né? E potencializar seus projetos, o que você realmente quer atrair para a sua vida. E eu tenho um trabalho para você que está fazendo aniversário aí essa semana. É a pesquisa que eu entrego por escrito da numerologia, para ver o teu ano pessoal, né? A gente vive um ciclo de 1 a 9, 1 é começo do ciclo e 9 é fechamento. Cada número tem um tom, tá? Então aí para vocês saberem o número de vocês.
É legal porque vai do aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Então, um trabalho bom para quem está fazendo aniversário essa semana. E para quem gosta de oráculo, eu dou curso. Eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual e numerologia. A marcação é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número da marcação das consultas. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, o canal no YouTube, Facebook e o Instagram, que tem o objetivo de postar logo cedo o calendário espiritual, para você se conectar com a energia ali do dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre lá nas redes sociais que vale a pena saber a energia do dia para você se conectar. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.